Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês as principais dicas ao acumular patrimônio. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quero convidar você a fazer parte, do pessoal que assina os meus relatórios de fundos imobiliários, de FIP e de FINFRA. Para isso você encontra os links logo abaixo aqui desse vídeo. Também, se você quiser fazer parte da nossa comunidade do YouTube, será um prazer recebê-lo aqui. E vamos lá para o vídeo de hoje. Patrimônio. O que você deve saber sobre o assunto? Quais são as principais dicas para você acumular patrimônio? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Então, a primeira coisa é a gente falar um pouco sobre patrimônio. Eu vou falar rapidamente o conceito e vou falar alguns conceitos, né, relativos a isso e que não são os conceitos mais formais, né? São os conceitos que eu vou trazer para você de uma forma mais simplificada, para você entender, né, as principais dicas que eu tenho para passar para vocês. Então, o patrimônio, o conceito dele, é o conjunto de bens e direitos que possuem algum valor financeiro. Tá? Lógico que tem definições muito maiores do que essa, muito mais profundas do que essa, quando você vai olhar principalmente, né, a contabilidade, só que a gente vai ficar com essa definição mais simples. Bens e direitos que possuem algum valor financeiro. Tá? E é importante você entender sobre o patrimônio, porque a riqueza ela é medida e tributada de duas formas, né? Sobre o patrimônio e sobre a renda. E essa é uma questão crucial, né, quando você vai acumular patrimônio. Porque no Brasil, a renda ela é bem tributada. As pessoas conseguem tributar muito bem a renda. Então, se você ganha R$ 1.000, você não é tributado com imposto de renda. Se você ganha 50 mil, você paga a maior alíquota. Então, essa alíquota é progressiva e acima de determinado valor, você já paga 27,5%, né, que é a maior alíquota, descontado direto na fonte. Né? Então, você já tem essa tributação direto na fonte no caso da renda. E no caso do patrimônio? Né? No caso do patrimônio, você tem poucas tributações com relação ao patrimônio. Então, você tem o IPVA, o IPTU, né? IPVA sobre o patrimônio que é o veículo automotor, o IPTU sobre o patrimônio, né, que é o imóvel, mas você não tem uma tributação sobre o patrimônio real mesmo, né, que as pessoas muito ricas acumulam, fazendas, ações de empresas, muitos imóveis, né, você não consegue tributar acima, né, daquela alíquota pequena. E por que é muito difícil de você fazer, né, dessa forma? Né? Você pode fazer até o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? Quando a pessoa morre, você cobra um imposto um pouco mais elevado. Mas com uma pessoa em vida, você não consegue fazer isso, o governo não consegue fazer isso. E por quê? Digamos que você tem uma fazenda e o governo resolve cobrar 10% ou 20% de imposto sobre a fazenda que você tem. Então, a fazenda vale 100 milhões. Se todo ano você tiver que dar 10 milhões para o governo em forma de imposto, em 10 anos você não tem mais a fazenda. Né? Então, não faria sentido você fazer isso. Né? Você ia desapropriar todo mundo. Um caso ainda pior, você tem 100 milhões numa grande indústria, numa grande empresa. Se todo ano você tributar 10% aquela grande indústria ou aquela grande empresa, você vai ter que ir demitindo funcionários até que aquela empresa feche as portas, né? Vai gerar desemprego. Então não tem como você chegar, né, nesse outro patrimônio, né, que são o patrimônio realmente das pessoas muito ricas. Então você tributa algumas coisas que essas pessoas compram. Agora tem uma reforma, né, aí que vai tributar jatinho, lanchas, coisas assim. Né, mas o patrimônio mesmo, as empresas, os fundos imobiliários, essas coisas que você consegue acumular cotas, ações de empresas na Bolsa de Valores, não tem como você tributar esse patrimônio, né, porque senão a pessoa teria que vender patrimônio o ano inteiro até ficar sem, né, durante o tempo. E esse é um conceito interessante, porque quando você pensa sobre isso, você vai tributar ainda que o patrimônio, mas não o patrimônio, né, e alguns patrimônios ainda têm uma renda que não é tributada, né, no caso, por exemplo, do fundos imobiliários que ainda tem incentivo, FIP, FINFRA, esses instrumentos que ainda não são tributados, eles são muito bons para você acumular patrimônio de forma mais rápida, né, porque se você não incide tributos em cima desse patrimônio, você consegue, né, acumular patrimônio de forma mais rápida.
E aí a gente entra no conceito aqui de bens e direitos, né? Então, um bem é tudo que você tem no seu nome, né? Existem bens móveis e imóveis, existem várias outras classificações. Para a gente, vai servir essas duas aqui, né? Os bens móveis e imóveis. Bens móveis são aqueles que você pode trocar de lugar, digamos assim, e os bens imóveis aqueles que você não pode trocar de lugar. Então, quando você eu falo da CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, esses mobiliários são coisas móveis. Então, um CDB, um fundo imobiliário, ação de uma empresa, tudo isso é um valor mobiliário. Você pode mudar ele daqui para lá, né? Os imóveis não, são aquilo que fica fixo e que se você for tirar ele do lugar, você vai quebrar, você vai destruir, você vai fazer alguma coisa que ele vai perder a característica dele. Então, são os dois principais tipos de bens. E direitos, né? Direitos é tudo que você espera receber de alguém. É um direito que você tem para receber, uma conta vencer, uma dívida, um CDB de um banco, né? Você tem direito de receber aquele dinheiro que você emprestou ao banco depois de um tempo. Então, existem os bens e os direitos. E aí, na declaração de imposto de renda, você tem lá a forma de declarar, tem lá bens e direitos, e você tem que colocar. E tudo isso faz parte do seu patrimônio. Então, antigamente, as pessoas que não conheciam Bolsa de Valores, a Bolsa não era tão falada assim, as pessoas achavam que o bem era só o carro e o imóvel. Então, a maioria das pessoas lançavam aqui no imposto de renda só os carros e os imóveis, né? Ações de empresa, pouca gente realmente tinha. E aí, outro tipo de patrimônio que é interessante você olhar essa divisão é o patrimônio que gera renda e o patrimônio que não gera renda. Então, dentro do patrimônio que não gera renda, a gente tem aqui um carro, né, um carro que é para o seu uso, o carro que é um Uber, né, que você aluga um táxi, ele é um carro que gera renda, né, então ele entra em outra categoria. Mas um carro para uso, aquele carro familiar, é um patrimônio que não gera renda. Um imóvel vazio, ele não gera renda, ele só gera despesa. O ouro, ele não gera renda, você pode guardar ele dentro de casa, mas ele não gera renda, é um patrimônio que não gera renda, obra de arte não gera renda. Um dinheiro, por exemplo, você coloca na gaveta, né, o euro que sobrou da viagem, dólar que você deixa guardado, tudo isso é um patrimônio que não te gera renda. E qual é o patrimônio que gera renda? Né? O imóvel alugado, uma fazenda, fundo imobiliário, ações, qualquer coisa, né, que você tenha, empresas, qualquer coisa que você tenha que gera uma renda. Então, esses dois tipos de patrimônio, eles existem e eles fazem parte, né, da vida de qualquer pessoa que investe e vai acumulando patrimônio ao longo dos anos. Né? Vai chegando mais velho, você vai tendo, se você fizer tudo certinho, você vai aumentando seu patrimônio ao longo da sua vida. E uma outra classificação aqui é o patrimônio que ele é seu ativo, é um ativo que você tem, mas também ele é o passivo de alguém. Né? Então, esse tipo de patrimônio normalmente é renda fixa. Então, um CDB, um CRI, um CRA. Quando você tem um ativo, como um CDB, ele é o passivo de um banco. O banco ele te deve esse dinheiro. Então, é ativo seu e passivo do banco. Quando você tem um patrimônio que é ativo seu e passivo de alguém, se aquela pessoa deixar de pagar, você deixa de ter patrimônio. Né? Não é o mesmo caso do imóvel. O imóvel não. O imóvel ele é seu e não é passivo de ninguém. Então, o imóvel está lá, né, e o imóvel ele vai continuar sendo seu. Quando você tem um ativo, que ele é um passivo de alguém, você tem que tomar muito cuidado com quem é esse alguém e qual a capacidade que esse alguém tem de te pagar pelo seu ativo, de devolver o seu ativo. Então, no caso, por exemplo, do CDB, você tem o FGC. Só que o FGC ele cobre em torno ali de 2%, 2 e pouco por cento de todo o patrimônio que existe, né, aplicado ali em bancos. Né? Então, o percentual é pequeno. Então, se um grande banco quebrar, provavelmente as pessoas elas não conseguem o dinheiro de volta. Isso é mais para coisas pontuais, bancos pequenos, né, problemas pequenos. Um CRI e um CRA, né, eles também são um ativo seu, mas é um passivo de alguém. Então, nesses casos aqui, ele tem que ter uma garantia muito boa, muito forte, você ficar com o imóvel da pessoa pela metade do preço que você emprestou o dinheiro, então você consegue, mesmo vendendo o imóvel, né, uma venda forçada, você consegue o dinheiro de volta. Então, você tem que ter uma garantia forte, no caso de patrimônio, que é seu ativo, mas é o passivo de alguém. E patrimônio que é seu e não é passivo de ninguém. Então, imóvel, empresas. Então, você comprou, é seu, não é passivo de ninguém. Né? Ele é simplesmente o ativo e o ativo está no seu nome. Aí tem esse patrimônio aqui de baixa liquidez, que são imóveis e empresas, e o patrimônio de alta liquidez, por exemplo, FIIs e ações de empresas listadas em bolsa. Então, existem essas categorias, né? E cada categoria aqui, ela tem um porquê da gente estar categorizando dessa forma. E justamente aqui é por conta da liquidez, né? A liquidez é um aspecto importante, muito importante para você considerar o investimento que você faça.
Então, normalmente, os bens móveis, eles possuem boa liquidez. Então, está na Bolsa de Valores, você consegue vender em 2 dias, o dinheiro está na sua conta, o custo de transação é muito mais baixo. E os bens imóveis, eles possuem menor liquidez e os custos para venda também são mais altos, você tem que esperar mais tempo. E essa diferença, né, ela é importante, porque muitas vezes você precisa, né, se desfazer de um patrimônio por conta de algum problema, ou porque você realmente quer curtir a vida e quer vender uma parte do patrimônio, não tem problema nenhum. Quando o patrimônio gera renda, você tem uma ação de uma empresa, ou na Bolsa de Valores que ela tem um crescimento muito grande, chegou lá na frente, está na parte madura, né, a empresa amadureceu e tal, está distribuindo rendimento, você pode vender uma parte do patrimônio e aproveitar, ou então você pode, né, ter mais ativos que geram renda e não vender ativo nenhum e utilizar só a renda desse patrimônio, que é o ideal, né? Essa é a parte ideal. E aí tem um estudo de caso aqui, né, que eu preparei para vocês, que é falando sobre patrimônio, liquidez e renda, né? Então são as 3 coisas que a gente viu aqui, e tudo em um só problema. Então vamos lá. O caso da pobre viúva rica. Uma senhora, ela ficou viúva do marido e tinha um prédio com um monte de kitnets. Elas ainda não tinham terminado, né? Então o marido ainda devia, né? Tinha um empréstimo ali com o banco para fazer a reforma, para terminar de fazer a conclusão dali do aspecto. Então o patrimônio tinha dívidas. Também não tinha liquidez, ela não conseguia vender. E também não estava alugado, ela não tinha renda. Então, o imóvel em si, né, com, sei lá, os 30, 40 apartamentos, eles valem, né, tem um custo muito elevado, o patrimônio, né, tem um valor muito grande, então a pessoa é rica, né, porque tem um patrimônio de alguns milhões, só que esse patrimônio, ele, além de não gerar renda alguma, a pessoa ela não tem de onde tirar dinheiro, ele gera despesa. Você tem que pagar uma prestação todo mês, tem que pagar IPTU, você tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar todas as contas do imóvel de uma forma geral, e o imóvel não está alugado, né? Ele não foi terminado, ele não tem renda. Então, esse é o, digamos assim, o maior problema que você pode ter investindo direto em imóveis físicos, né? E é muito difícil depois, também tem o custo é muito elevado para você passar, né, de uma geração para outra. Você tem que fazer inventário, você tem custo com advogado, tem custo com corretor, você tem custo de reforma, você tem diversos custos para você poder realmente, né, pegar, né, esse patrimônio. E demora um determinado tempo, um certo tempo. Então, alguns aspectos do patrimônio eles são muito importantes você observar. Um deles é a liquidez, né, e outro deles é a geração de renda. É bom que o patrimônio ele gere renda. Todo patrimônio que você tem, né, ele gerar uma renda suficiente para você não se meter numa enrascada dessas. Então, conclusão, né? Qual que é o patrimônio ideal para você investir, né, como investidor? É um patrimônio, primeiro, que gera renda, né? Então, você, em vez de você precisar vender uma parte do seu patrimônio, aquele patrimônio ele gera uma renda que você pode aproveitar ali ao longo da sua vida. Preferencialmente que não seja o passivo de ninguém, né? Mas a gente vê, título de tesouro direto é um ativo seu passivo do governo, né? Mas o governo ele tem o menor risco de crédito. Então, se for o passivo de alguém, que tenha garantias fortes, né? Não seja qualquer passivo e que tenha realmente garantias reais, garantias fortes, né? Então, no caso dos CRIs que tem imóveis em garantia, com LTV baixo, né? Esse tipo de coisa deve ser observado. E outro ponto aqui que é ideal, né, dentro de um patrimônio para que você invista, é que ele tenha uma boa liquidez no mercado, né? Se você precisar vender, se precisar ter o dinheiro desse patrimônio em mãos, você ter essa possibilidade. Isso porque evita deságio. Então, se você tem um carro para vender e você tem que vender de hoje para amanhã, seu carro vale 100 mil, para você vender muito rápido de hoje para amanhã, muitas vezes você vai ter que vender pela metade do preço, né? 50% do preço, 60% do preço. Se você tem um patrimônio em bolsa de valores, você não tem que correr tanto assim, você pode vender uma parte, 2 dias, D mais 2 ali, o dinheiro está na sua conta, né, você consegue pagar as suas contas. Então, a parte, né, de liquidez, que ter uma boa liquidez no mercado, é considerado fundamental, né, para quem tem um patrimônio ao longo do tempo, que você juntou um patrimônio ao longo do tempo, ter essa liquidez é realmente muito bom, muito necessário, porque ela pode ser rapidamente utilizada, né, em caso de emergência. Então, existe a reserva de emergência, né, existe essa coisa toda que a gente fala antes de você começar a investir. Você tem uma parte em renda fixa, tem que ter uma reserva de emergência para você não precisar vender patrimônio de bolsa de valores, né, a qualquer preço, mas o seu patrimônio de bolsa de valores ele também tem liquidez, né? Então é bom que você tenha uma boa
quantidade de patrimônio também com liquidez, né? Isso não impede, lógico, de você ter imóveis físicos, né, muito bem cuidados para que eles também gerem renda, né, em vez de gerar só despesa, e aí, né, ele facilitar essa questão do acúmulo patrimonial ao longo do tempo, sem te deixar enrascadas, como é o caso da pobre senhora viúva. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Falar um pouco sobre patrimônio, o tipo de patrimônio que você deveria acumular aí ao longo da sua vida, né? Se você quer realmente utilizar o tempo de vida para você construir um patrimônio e lá na frente você usufruir desse patrimônio com a renda que ele gera, em vez de você precisar vender, essa é a melhor forma que eu considero, que é utilizando o patrimônio que gera renda, o patrimônio que tem liquidez, utilizando o tempo ali a seu favor e juntando patrimônio, né, ao longo de bastante tempo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Os comentários eles ajudam, né, o YouTube a entender que esse vídeo é interessante, né, e acaba entregando também para mais pessoas. Então é isso que a gente tinha no nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.